E aí pessoal, tudo beleza? Então, voltando aqui para nossa terceira aula, tá? Falando um pouco mais de estruturas de inglês. A lição de hoje ela vai falar um pouco sobre as preposições de lugar, ok? Então, meio que encurtando a história para quem já conhece um pouco aí de inglês, provavelmente já ouviu falar do at, do in e do on. E também provavelmente sabe que é um pouco confuso às vezes os conceitos de cada uma, quando eu uso um, quando eu uso outro, já que as três têm o mesmo significado. Tá? Você pode encontrar a tradução do at, do in e do on como em, como no ou como na. Ok? É um pouco diferente, digamos assim, essas colocações deles. Mas todas elas têm um porquê. Então elas têm uma regra, na verdade, de uso. É lógico que existem algumas exceções, como no português, só que fica muito mais fácil nós decorarmos as exceções baseadas numa regra um pouco mais geral. O que eu vou tentar aqui então é dar uma visão geral de quando que eu uso cada um deles, ok? Falando um pouco do at, então, é interessante nós sabermos um pouco mais de algumas palavras, tá? Vamos passar as palavras primeiro, lá no canto direito. Nós temos home, que é lar, tá? O home pode ser traduzido como casa também. Como casa nós teríamos o house, tá? E nós temos o home. Diferença de home e de house. House é a casa dos outros, enquanto o home é a sua casa, é o seu lar, ok? Embaixo temos school, que é igreja. Nós temos a church, que é. Perdão, nós temos school, que é escola. Nós temos a church, que é igreja. Nós temos o bank, que é banco. E nós temos o movies, que é cinema. Ok? O que acontece? O at, ele praticamente dá a ideia de localidades, que você está num local não necessariamente fechado. Ok? Coisas como cidades, parques, às vezes um campo de futebol, tá? Como que ficaria então, pegando como exemplo um pouco essas frases aqui? Aqui embaixo no quadradinho a gente vê, né? Então, eu trabalho, I work at home, eu trabalho em casa, I work at school, eu trabalho na escola, I work at church, eu trabalho na igreja, I work at McDonald's, eu trabalho no McDonald's, ok? Então, olhando aqui nessas quatro primeiras linhas, nós podemos observar que em certas ocasiões eu tenho que usar esse at. Outro caso que não está aqui é o caso de cidades, por exemplo, I work at São Paulo, I work at Rio de Janeiro, como eles falam, né, puxando os R's. I work at McDonald's, I work at Petrobras, I work at Burger King. Então, nomes de estabelecimentos também levam esse at, ok? Qualquer outro tipo de local, qualquer lugar que você venha a aprender ou que você venha a utilizar numa estrutura, ele precisa do auxiliar the junto ao at, ok? Por exemplo, I work at the bank, eu trabalho no banco. I work at the movies, eu trabalho no cinema. Outros exemplos, I work at the store, eu trabalho na loja. I work at the market, eu trabalho no mercado, ok? Então, praticamente você teria aí três situações que você usa o at. Você pode usar então para cidades, locais abertos, locais fechados no geral. Quando você não quer ser muito específico, ok? Por exemplo, você fala, eu estou na escola, I am at school, mas você não quer falar em qual ponto da escola você está. Você pode estar na biblioteca, no banheiro, no pátio. Então você está no ambiente escola. Então essa é a ideia que o at traz. Você está na região da escola, na localidade da escola, sem especificar o ponto que você está, ok? Você pode usar também para horários o at. Então, por enquanto nós não vimos nenhum horário, mas pensando nessa ideia de horário, eu trabalho às 2 horas, I work at 2 o'clock. O o'clock ele é uma expressão então que você acaba usando aí para horários, tá? Você pode usar também da mesma forma que nós usamos no português, AM para antes do meio-dia e PM para depois do meio-dia. I work at 2 p.m. ou então I work at 2 a.m. Tá? Então o at é usado nesses três casos aqui, a grosso modo, ok? Pensando um pouco na questão do in, você já vai estar falando que você está dentro de um local, você já vai ser um pouco mais específico em relação ao local que você está se colocando na frase. Alguns exemplos, com as mesmas palavras do quadro acima, né? They work in the bank, eles trabalham no banco. She works in the movies, ela trabalha no cinema. Você também vai poder usar para continentes o in, tá? Então, he studies in Europe, ok? E will work in January, então você acaba usando também aí para meses
do ano também. Tá? A tabela apresentada anteriormente, no quadrado anterior, ela vale para o in também, ok? Então, se você trabalha na escola, I work in school. Como você não está especificando bem a sala, né, ou o departamento que você trabalha, é legal você usar o at, assim você já deixa a coisa um pouco mais geral. Tá? Caso você especifique, é interessante você estar usando o in ou o in the, dependendo do caso da tabela, ok? Então, a grosso modo, nós podemos dizer que você usa o in para locais, quando você está dentro de um lugar, para meses, para os continentes e para os países. Ok? Falando um pouco dessa questão dos meses, é interessante porque se você não especifica o dia, se você não especifica a data certinho, né, o dia, o mês e o ano, ou então o mês, o dia e o ano, como eles apresentam nos Estados Unidos, você usa um in porque você está no meio do mês, então você não sabe necessariamente qual dia que vai ser. Ou você pode usar para semana também, né? Semana em inglês é week, que é W-E-E-K, week. E se você estiver no meio da semana, você pode usar o in também. Você não sabe se você está falando de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então você acaba usando esse in aí no meio também. Ok? A terceira preposição é o on. Tá? O on ele quer dizer que tem alguma coisa em cima ou então sobre a superfície de alguma outra coisa. Um pôster na parede é um poster on the wall, porque ele está em cima da superfície da parede. Quando você assiste alguma coisa na TV, a imagem ela é projetada na tela, então sobre a tela, né? Também você está falando que você está watching on TV, assistindo na TV, ok? Alguns pontos principais do on são, você vai usar o on para dias da semana, então segunda-feira, por exemplo, é Monday, o sábado que é Saturday, ou o domingo que é Sunday, tá? Acho que é um pouco mais fácil de decorar por conta do sorvete no McDonald's, né? O Sunday. Se você falar que você trabalha no domingo, I work on Sunday, ok? Se você especificar a data, se você especificar a data com dia, mês e ano, você também vai ter que usar esse on aí para especificar, ok? E se você tiver alguma coisa em cima de outra, em cima de alguma superfície, você também usa o on. The book is on the table, uma frase, né, que todo mundo conhece. O livro está em cima da mesa, sobre a mesa, ok? Então, a gente pode meio que colocar numa escala hierárquica, né, uma ordem aí. O at, ele serve para locais mais abrangentes. Conforme você vai ficando mais específico, você usa o in. E se você for muito, muito específico mesmo, chegando ao ponto de dizer que tem alguma coisa em cima de uma pequena superfície, você pode usar o on, tá? Então, I work at school, in the classroom, and the book is on the table. Eu trabalho na escola, dentro da sala de aula, e meu livro está sobre a mesa. Ok?